Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós neste momento aqui. Orando, esta é a terceira madrugada, suportando de fato o verdadeiro Evangelho. Porque esse será a razão do meu sucesso e do seu em 2021, esses dias de 2020. Será a colheita que nós teremos, então. Deus está dando os propósitos da oração para que a gente reflita e coloque eles, venham pontuar ele em nossa agenda e venhamos viver ele. Não vai ser fácil para algumas pessoas que têm que estar com a vida meia no mundo, meio com o Senhor, mas vai dar certo, tá bom? Eu quero ler o texto que está no livro de Atos Apóstolos, a conversão do carcereiro. A Bíblia diz, dos versículos de número 22 adiante, que Paulo e Silas haviam sido aprisionados porque pregavam a sã doutrina, pregavam a verdadeira palavra. E por causa desta palavra, assim como eu sempre digo, Jesus não foi crucificado pelos milagres. Jesus foi crucificado porque ele pregava uma palavra que batia de frente com o sistema da eclesia, da igreja daquela época. Os sacerdotes não aceitavam, os levitas não aceitavam. Os fariseus, nenhum doutor da lei aceitavam Jesus. Era a minoria e muitas das vezes escondido, como Nicodemos, como o próprio Arimateia. Gamaliel cria em Jesus, mas escondido porque ele tinha medo de ser expulso da sinagoga. A posição e o cargo deles na sinagoga era mais importante do que se expor diante de Deus. E a Bíblia diz em Mateus 10:33, aquele que tem vergonha de Cristo diante dos homens, Jesus também não apresentará ele diante de Deus no dia do juízo final. Então muitas pessoas fazem erroneamente o conceito de Nicodemos Arimateia, porque eles vão buscar Jesus morto, enrolar ele num pano e passar perfume nele. Quando Jesus está morto, os dois se aparecem. Mas a primeira coisa que se vê, quando o túmulo está aberto, é as roupas que colocou Arimateia e Nicodemos em Jesus. Elas estão no chão e na cabeceira, aonde está a pedra onde estava colocando Jesus. Deus não precisou de nada de Nicodemos. Se eles não puderam ser fiéis enquanto Jesus estava vivo, não seria após a morte que Jesus iria honrar eles. Deixou o pano deles no chão. No chão. Então, em nome do Senhor Jesus, foi pela palavra, por viver o verdadeiro e suportar a palavra de Deus, ainda que ele custasse a cruz, foi que ele deu aquele sangue derramado, aquela luta, aquela crueldade, mas ele se tornou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Paulo e Silas estão pregando o Evangelho. Paulo é anunciado para Ananias que Paulo vai, no capítulo 9 de Atos, e aprender a padecer por pregar a palavra de Deus verdadeiramente. E Paulo nunca jogou toalha branca, ele foi até o fim. A sua vida foi marcada por açoites e prisões num tempo em que o Império Romano, junto aos fariseus, aos hipócritas religiosos, queriam matar os profetas que pregavam a verdade, assim como querem fazer nos dias de hoje. Então, eu quero ensinar para você, nessas palavras, o que aconteceu também com Paulo e Silas. Decididos a pregar a verdade, decididos. A Bíblia diz que eles foram presos injustamente, bateram muito neles. A Bíblia diz que havia vergões nas costas de Paulo e de Silas. Vergões quer dizer, é como se alguém te batesse com algo que abrisse a sua carne. E a Bíblia diz que sangrava, era dolorido, e prenderam as mãos e os pés de Paulo e de Silas no tronco, num calabouço de terra batida. Porém, a Bíblia Sagrada diz que perto da meia-noite, eles clamaram a Deus. E quando eles clamaram a Deus, os grilhões foram quebrados. Os grilhões eram as algemas, quebraram, as correntes foram quebradas, as portas das cadeias quebradas. Imagina que coisa, terremoto. Abalou-se a terra, mas você imagina que terremoto em que ninguém foi machucado, um terremoto que ninguém sofreu com aquilo. Só Deus faz isso. Imagina um terremoto em que não há nenhum ferido, tudo quebrado, as portas da cadeia caíram, não caiu em cima de ninguém, havia muitos presos ali dentro. E a Bíblia diz que quando o carcereiro viu aquilo, ele quis se matar, se suicidar, porque ele pensou que naquele terremoto os prisioneiros haviam todos fugido. Então a Bíblia diz, a partir do verso 26, ele queria se matar e Paulo gritou do fundo da prisão: não faça isso, não se mate,
estamos todos aqui. Com certeza Paulo viu ele pegando a espada para se lançar sobre ela. E Paulo gritou. E apavorado ele olha para Paulo e disse, meu Deus, coisa mais linda. Ele disse, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer, Paulo, para ser salvo? Meu Deus, aí Paulo disse, crê tu no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, no verso 31. Aí Paulo, não é, olha para você dizer que eu falo sempre, não adianta a gente crer que Jesus existe. Não adianta a gente dizer que Jesus é Jesus, porque ele é Jesus mesmo que não cremos nele. Ele é Jesus mesmo que nós não confessemos. Ele não deixa de ser Deus porque eu creio pouco, você creia mais. Ele é Deus. Quando Paulo disse, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o poder, quando nós cremos de fato, como Deus pode salvar um lar. Mas o crer, no verso 32, Paulo diz assim, e lhe pregavam a palavra, Paulo e Silas, do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E diz que alegrando sobre a mesa, toda a sua casa se converte e é batizada. Então, quando Paulo disse, você precisa crer. É, Paulo, eu creio. Bom, então agora ouça a palavra. E você sabe como é que o apóstolo Paulo pregava? Paulo nunca pregou prosperidade. Paulo pregava a santidade, a justiça. A única hora que Paulo prega que Deus vai abençoar claramente financeiramente quem semeia é em 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos de número 6 ao 11, que ele disse, aquele que te deu a semente, que você está semeando na obra missionária, lê lá, tá bom? 2 Timóteo, capítulo de número 9, versos 6 ao 11. Aí ele vai dizer, aquele que te deu a semente é poderoso. A semente que você está semeando para ajudar as igrejas pobres, está escrito lá, ele é poderoso para multiplicar e fazer te prosperar em tudo que você precisa. Foi a única vez explicitamente. Por isso que é bom conhecer a Bíblia e entender o valor da obra missionária. Então, meus amados irmãos, fora isso, Paulo pregava uma palavra dura. Paulo pregava a renúncia da carne, Romanos, a partir do capítulo 1, a renúncia da carne. Paulo pregou o fim da imoralidade sexual. Paulo pregou o fim da poligamia. Paulo pregou o fim. Paulo excomungou a vida sexual imoral. Paulo excomungou, Paulo bateu nos infiéis financeiramente. Paulo bateu nos maus maridos. Paulo bateu nas más esposas. Paulo bateu muito na igreja de Coríntios, na igreja de Gálatas, nas igrejas todas. Paulo bateu firmemente. Então, você imagine que palavra Paulo pregou ao carcereiro. Você quer crer em Jesus? Eu quero. Então, escuta a palavra. Depois que eu acabar de pregar, aí você diz se você crê mesmo. Então, quando o Paulo acaba de pregar verso 32 de Atos 16, então ele se alegra, ele vai lavar os vergões, ele vai limpar as feridas que está em Paulo e Silas, que ele mesmo fez, esse carcereiro, batendo nele com o chicote, na ponta do chicote, como você viu em Paixão de Cristo, tinha ferros. Aquele chicote não era só de couro, não, tinha ferros, tinha lanças pontiagudas. Quando batia, tinha bolas de ferro, aquilo causava hematomas, arrancava pedaços. Paulo estava no pó, a carne viva, mas aquele homem, agora ele vai tratar de Paulo, fazer os curativos. Aí ele leva Paulo, senta na casa dele, dá comida. Paulo batiza todos eles. Não me pergunta onde, se foi num tanque, a Bíblia não diz, se foi debaixo de um balde, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que todos foram batizados naquela madrugada, suportando a sã doutrina. Então, o resumo desta mensagem: não deixa que haja um terremoto na sua vida mais.
Não espere que os terremotos te provoquem a suportar a verdadeira doutrina. Cuidado, por causa de não entender a verdadeira doutrina, você joga pedras e lança palavras malditas em homens que pregam a verdade que machuca. Cuidado, cuidado, porque você, quem sabe, vai ter que voltar para limpar os vergões que fez nas costas e na vida de um profeta. Então esse homem se converte e Deus esquece o seu passado, o couro que ele deu em Paulo, em Silas. Deus quer salvar a sua vida. Crê em Jesus, mas não tem como sem acreditar e sem ouvir primeiro a palavra. Não adianta você dizer que quer amar Jesus se você não ouvir a pregação verdadeira. Não adianta, meus amados irmãos. Então Paulo sofreu muito. Paulo não quis vingar daquele homem. Paulo poderia ter saltado aqueles presos e se aproveita e vão embora. Paulo não, gritou: você que me bateu aí, você que me feriu, não se mate, nós estamos todos aqui. Aí ele, trêmulo, disse: o que eu faço para ser salvo, Paulo? Paulo não jogou na cara dele o mal que ele fez a ele. Então eu quero abençoar a sua vida e te perguntar também: você quer crer no Senhor para ser salvo, tu e a tua casa? Você quer mudar a sua vida? Eu tenho dito, aqueles que foram fiéis, meus irmãos, Jesus está às portas. Deus não vai permitir que você viva os últimos dias na angústia, na solidão. Deus vai te dar uma pessoa para você amar. Você será amado, você vai amar. Creia nisso, mas saia da profetada, saia de profecias mentirosas, saia de enganos. Seja fiel e crê no verdadeiro evangelho, porque Deus vai fazer o que fez no carcereiro fará na tua vida. E quem sabe, muitas das vezes a gente tem que passar pelo que Paulo passou para levar pessoas a crer no evangelho pelo qual sofremos. O que seria do meu sofrimento? Aliás, o que seria de mim se não fosse o meu sofrimento? O que seria de muitas vidas? Eu tenho certeza que a minha filha não seria filha quando acabou essa mensagem. Quem sabe você precisa ser liberto esta noite desse medo do verdadeiro evangelho. Não importa se você tem educação sexual errada, eu quero te ajudar. Eu não quero te jogar pedra. Eu quero abençoar a sua vida. Se você já pensou em se matar, eu quero ajudar a sua vida. Tá bom, então, que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer ao Senhor mais uma vez por esta terceira madrugada, neste propósito da oração, em que o tema ou propósito é suportando de fato o real e a verdadeira doutrina e o evangelho do Senhor. Quero apresentar todas as pessoas que têm dificuldade de se firmar como crente, que têm dificuldade de se firmar como pessoas do teu altar, que têm dificuldade de se firmar a sua vida. Oh, meu Deus e meu Senhor, na sua palavra. Olha todas essas pessoas que me pedem oração, que elas entendam, Pai, que se elas, ao invés de ficar sofrendo, angustiada com os problemas que estão vivendo, e lançarem as suas vidas de fato, como fez esse carcereiro, até aquela noite, ele não acreditava no Deus de Paulo, mas precisou haver um terremoto, ao ponto dele querer tirar a sua própria vida, para que ele mudasse o seu conceito com relação à sã doutrina e ao evangelho. Quem sabe tem muita gente vivendo terremotos na sua vida. Tem muita gente com a vida quase que semi-morta. Não é nem morte física, mas é uma vida morta, sem sonhos, sem entusiasmo, sem inspirações. Vida sem fé, vida sem ousadia. Pessoas que estão quase mortas, Pai. Mas que esta campanha faça ressuscitar essas vidas, faça elas recomporem o seu ânimo e os seus atos de fé. Façam elas se reanimarem e tomarem posse da bênção, tomarem posse, Pai, de tudo aquilo que Tu tem reservado para elas. Eu suplico ao Senhor, Pai, eu não posso, mas Tu podes, Jesus. Então ajude, Pai,
Ajude para a glória do teu santo nome. Ajude para que eu veja, meu Deus, algo tremendo acontecendo nessas pessoas ao testemunharem para mim as suas vidas. Obrigado, meu Senhor, pela resistência do mal. Obrigado, meu Deus, pela resistência das ofertas do mundo, Pai. Oh, Espírito Santo, eu suplico ao Senhor, porque eu não posso fazer nada por elas, mas elas podem fazer por si mesmas através desta oração. Então, meu Pai, a unção que estava naquela madrugada, meu Deus, sobre Paulo e Silas, a unção do coração do carcereiro que se arrepende, que toma uma decisão, que pessoas que estão, meu Deus, temerosas pelos terremotos das nova crise, que estão vivendo terremotos das novas pandemias, lugares, cidades já estão fechando novamente, tem países já fechando novamente. Meu Deus, ninguém aguenta mais ficar em casa, ninguém aguenta mais, Senhor, ficar, meu Pai, enjaulado nas suas casas. Eu peço ao Senhor por elas, eu peço ao Senhor que elas possam conhecer essa bondade do Senhor, que elas possam conhecer, meu Deus, a mão poderosa do Senhor. Abençoa, tira o medo, Pai, de todos nós. Pai, me ajuda a ser um grande homem do Senhor, para ser canal de bênção para essas almas, para ser um profeta da última geração. Obrigado, Senhor, porque eu posso crer na libertação de todos nós deste medo, que nós aceitemos a doutrina do Senhor, que nós aceitemos, Pai, a sua palavra. Jesus, que nós aceitemos viver com o Senhor e para o Senhor. Prospera o teu povo no mundo espiritual, aumente a fé deles, que não recuse a sua palavra. Ela não é penosa, disse Paulo, não é pesada, ela é doce. Quando nós amamos alguém, não há regra maior. Se o marido ama uma esposa, ainda que ele gostasse de muitas mulheres, ele será de uma só mulher por causa do amor que ele sente por ela, ainda que a carne dele quer outras mulheres. A mesma coisa uma mulher, mesmo que ela tenha tido experiência com outros homens melhores do que o marido que ela tem, talvez na performance sexual, mas porque ela ama tanto esse marido, ela abrirá mão dos seus sonhos, da carne, para viver para este marido. É assim, meu Pai, quando os filhos amam os seus pais, ainda que os seus pais não possam dar tudo o que eles merecem, tudo o que eles necessitam, mas por amor aos pais, eles não abandonam os pais. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que pais que me ouvem, mães que me ouvem, que possam ser abençoados, aceitando o Evangelho, não procurando profetadas, profecias, evangelho light, evangelho fácil. O Evangelho não é, meu Deus, para quem não tem coragem. O Evangelho tem que ter coragem, porque como ser homem de uma só mulher? Como a mulher ser mulher de um só homem? Como a gente poder dar o melhor das nossas finanças para a obra? Como fazer isso? Como fazer isso, Deus? Como dar mais do que um pouquinho para o Senhor? Se nós temos tantos desejos de compra, de conquista, como fazer isso sem amor? Como, meu Deus, amar o próximo que nos ofende sem amor? Como suportar a palavra que nos manda, meu Senhor, ter uma vida de oração e jejum, se é cansativo? Como, meu Deus, seguir a tua palavra, meu Deus, renunciando os pecados, vivendo uma vida justa? Como fazer isso sem amor? Como ser justo num mundo que nos ensina a sonegar, nos ensina a ser esperto? Como ser santo e justo? Como suportar esta palavra viva sem o seu amor? Então eu clamo ao Senhor, a começar pela minha vida, aonde eu estou falhando na condução da vida da palavra, aonde eu falho
na vivência da palavra. Conserta, me ajuda. Tira toda barreira, toda pedra de tropeço. E assim peço para meus irmãos e irmãs que estão do outro lado, Pai, que nós recebamos a palavra como o carcereiro recebeu de Paulo, no meio do terremoto, no meio desta turbulência mundial. Recebamos a palavra, não do apóstolo Paulo só, a palavra do Espírito Santo. Queremos ela, Pai. A Bíblia diz que aquele homem se alegrou, sentado numa mesa. Oh, meu Deus, que haja alegria desde a cama que dormimos, à mesa que sentamos para alimentar. Desde o banheiro que entramos para as nossas necessidades, o nosso banho, até a cozinha que preparamos a refeição. Aonde quer que nós coloquemos a nossa vida, no ambiente de trabalho, no ambiente de oração. Ajude essas pessoas a fazer o jejum que tu recebes, o jejum que tem separação, o jejum que tem sacrifício, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do teu santo nome, que nós aceitemos viver esse evangelho na contramão do mundo, na contramão, meu Deus, da religião. Abençoe, meu Deus, para que eu tenha, meu Deus, pessoas nesse ministério que comunham comigo a mesma fé, que comunham o mesmo Espírito, vivendo Efésios 4 e 5, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, Pai, vivendo essa mesma fé genuína, a mesma revelação profética. Ajude, meu Deus, eu estendo as minhas mãos, que todos sejam alcançados pela tua misericórdia, todos sejam alcançados pela bondade do Senhor. Tire a tristeza, tire a angústia, tire o medo, Pai. Quem sabe alguém que está ouvindo, já ouviu alguma mensagem minha e ficou com raiva de mim, não conseguia me ouvir, não me tolerava pela maneira, meu Deus, objetiva que eu ministro o Evangelho, mas eu os perdoo, eu os abençoo, porque esse é o Evangelho que salva, que transforma e cura, que eles vejam o resultado, Pai, porque não tem renúncia sem vitória, não tem sacrifício sem conquista. Tudo isso vai redundar numa vida brilhante na vida deles. As moças que estão, quem sabe, passando de homem em homem, encontrarão o seu escolhido ungido do Senhor. E os homens que passam de mão em mão e não são felizes encontrarão a sua Rebeca, a sua escolhida. Meu Deus, pessoas que não conseguem se encontrar no mundo profissional irão, meu Pai, viver uma vida profissional abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Pessoas que não conseguem encontrar a sua aptidão, a sua vocação, encontrarão, Pai. Porque esse é o resultado quando nós aceitamos a sã doutrina, suportamos o Evangelho, suportamos a palavra do Senhor. O Senhor, em contrapartida, nos abençoa tremendamente, porque está escrito em Deuteronômio 28, verso 1 ao 3, se nós atentarmos, seguirmos os seus estatutos, obedecermos os mandamentos do Senhor, os seus preceitos, atentarmos, zelarmos por ele, a bênção do céu seguirá a cada um de nós. Não é nós que vamos procurar onde está a bênção, é a bênção que nos encontrará e nos seguirá, diz a tua palavra no verso 3. Então muda o pensamento de todas essas pessoas, muda, Pai, tira do comodismo religioso, tira do comodismo chamado gospel evangélico, porque nós não vivemos apenas o Evangelho, nós vivemos desde o Primeiro Testamento, as palavras dos livros proféticos, desde, meu Pai, de Gênesis aos livros escatológicos, como de Zacarias, como, meu Deus, de Daniel, de Ezequiel, de Apocalipse. Não vivemos apenas os 4 evangelhos. Então, meu Deus, está abençoado este povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio que muitos estão aceitando a partir desta campanha nunca mais separar a palavra do Senhor, colocá-la de lado porque ela foi dura demais. Vamos adaptar ao Evangelho e a nossa vida não será retrógrada. Nós não vamos voltar à tradição há 500 anos atrás, não. Nós vamos viver na modernidade, com equilíbrio. Como repetir e falo, ter um bom carro, uma boa casa, vestir bem, um bom perfume, comer bem, viajar, desfrutar, mas vivendo na coerência, no equilíbrio daquilo que o Evangelho nos promove. Sermos fiéis e leais,
Muito obrigado, Pai. Essa é a minha oração, abençoando a todas essas pessoas. Eu te abençoo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Então, nesta quarta, às 21 horas, pelo Instagram e pelo Facebook, a mensagem que comecei domingo de manhã na cidade de Paraupebas, no estado do Pará. Não perca essa mensagem, se você pode. Convide pessoas. E outra coisa que eu peço também, tenho pedido muito. Inscreva no meu canal do YouTube. Por favor, só entra lá agora. Entra agora antes de você dormir. E tem lá em vermelho, inscreva. Só clique lá, você não tem que preencher nada. Não tem que preencher nada. É só clicar e inscreva-se. Eu preciso juntar 1000 pessoas para que eu faça meus cultos pelo YouTube online. Pelo YouTube, no Brasil, não se pode fazer lives grandes como eu faço se eu não tiver 1000 inscritos. Entre lá, por gentileza. Convide pessoas. Pega o telefone de pessoas amanhã no seu trabalho, pede emprestado. Aí entra no YouTube, escreva lá. Pastor Pablo Jimenez, com J e Z no final, não é Jimenez, né? Pastor Pablo Jimenez e a palavra oficial. Quando você clicar assim, vai aparecer a minha foto de camisa branca no YouTube. Aí aparece lá assim, ó. Igual tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vê se você vê aí, ó. Inscreva-se. Aí, ó. Olha aí, deixa eu mostrar para vocês. Oh, meu Deus. Espera aí. Olha aqui, ó. Vê se dá para ver, ó. Inscreva. É só clicar aí, ó. Clicou aí, ó. Tá vendo? É só você clicar aí, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo no Face. Olha lá. Inscreva, ó, o vermelhinho aí, ó. Clicou aí. Você não precisa preencher nada, você não vai receber mensagem minha, ninguém vai te perturbar. Mas aí eu alcanço 1000 vidas. Já tem 510. Falta 490, me ajuda. Por favor, pega o telefone das pessoas. Pede a mãe, pega o seu telefone emprestado. Aí você entra no YouTube e diz lá, posso clicar aqui? E aí você vai me ajudar e nós vamos alcançar milhares de vidas, porque o YouTube é muito mais, o alcance é muito maior do que pelo Face e pelo Instagram. Um beijo no coração, fique com Deus. E aqueles que fizeram os votos, que querem fazer um voto de sacrifício para o Natal, já tem 3 que eu vou orar: Valéria Vieira, de Jacareí, Valéria Amaral, de BH, e a Líria da América. Se tiver mais alguém, é só passar a mensagem. Se você tiver meu zap, passa, ou passa aqui no Instagram, né? Você entra aí, pastor, eu quero. Entra lá no privado, lá, pastor, eu quero, meu celular é esse. Aí eu vou ligar e vou orar por você essa madrugada. Não importa quantas pessoas, ora até 5 da manhã. Mas eu não deixo, enquanto eu não terminar a última oração. Você não fez, pode colocar o seu número também no privado, no message, para que você não se exponha aí, tá bom? Então você que quer fazer um voto de sacrifício financeiro, nós precisamos de mais 52 mil para fazer o Natal para 3.000 crianças em 5 nações. E o da creche, do orfanato de Alflotone eu vou fazer por minha conta. Eu vou assumir isso em nome de Jesus. Vou fazer isso fora o que eu já estou fazendo. Louvado seja Deus. Então eu peço a você, se você pode, é só você dizer, eu quero fazer parte, pastor. E aí eu vou orar por você 7 madrugadas. Eu vou ligar para ti, eu vou ligar para você e fazer essa oração profética. Deus abençoe. Tchau.